Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você pudesse, junto comigo, abrir a palavra de Deus, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Enquanto você acha, deixa eu ministrar já no seu coração o motivo de nós entrarmos aqui nessa palavra. Eu coloquei como título dessa ministração, problemas, como resolvê-los. Todos nós, eu creio, só se tiver alguém aqui muito diferente, mas eu creio que todos nós passamos e vivemos momentos de dificuldades e de problemas. Quem está vivendo um problema, entrou para aquela porta com um problema, que você não sabe como resolver ele, levanta uma das suas mãos. Você entrou com um problema e você não sabe como resolver, bem alto, levanta assim. Senhor, olha para mim, levanta a mão assim. Eita, glória a Deus, quase todo mundo. Agora, se eu perguntar quem enfrentou problemas nos últimos 7 dias, na última semana, eu tenho certeza que vai ser unânime, a igreja inteira vai levantar as mãos. Os problemas fazem parte da nossa vida e não tem como, a gente vai ter que enfrentá-los. Infelizmente, não tem como a gente não viver e não passar por problemas no mundo em que nós vivemos. Até porque nesse mundo não é nosso. A Bíblia diz assim que esse mundo jaz do maligno. Pertence a nós esse mundo? Não. Nós somos peregrinos nessa terra, né? A gente brinca aqui, mas é verdade. Nós somos extraterrestre. Quem é extraterrestre? Eu sou, porque eu só estou de passagem por esse mundo. Meu lugar não é aqui. A palavra de Deus diz isso pra gente. Nós estamos só de passagem, irmão. Você é um ET. É um ET bonitinho, mas é um ET. E glória a Deus por isso, né? Esse mundo não condiz com a gente. E a gente vai passar por lutas, por problemas. E tem vários problemas, várias origens dos problemas que nós passamos. Alguns problemas, eles são ocasionados por fatalidade. Que você não contribuiu nada para que pudesse acontecer. E talvez até muitas pessoas não contribuíram também para que pudesse acontecer. Mas aconteceu, foi uma fatalidade. Às vezes um acidente. Eu acabei de receber uma notícia ali, na hora que eu estava para começar o culto, de um amigo que trabalha comigo na empresa, que ele recebeu a notícia do falecimento do pai dele num acidente lá em Minas Gerais. Uma fatalidade. Foi um acidente que houve uma colisão e nessa colisão o pai dele acabou perdendo a vida. Isso faz parte da vida. Se você estava atento à televisão e talvez até à internet conectada aí de alguma forma, você viu que nesse final de semana muitas pessoas lá do Pernambuco, principalmente em Recife, passou por muitas lutas. Várias pessoas morreram e perderam muitas coisas por conta da chuva. É uma fatalidade, do qual nós não temos controle. São problemas que vêm na nossa vida e a gente vai ter que aprender a administrar eles. Agora tem problemas que são ocasionados por terceiros, que talvez você nem tenha culpa de estar passando por esses problemas, mas de alguma forma eles abateram você. Você talvez não contribuiu nada para que pudesse estar enfrentando essa luta que você está passando hoje. Foi um terceiro, uma outra pessoa que de alguma forma influenciou e aconteceu algo que também interferiu em você e talvez é um dos problemas que você está vivendo hoje. E tem problemas que foram ocasionados por você mesmo. Talvez você não vigiou, talvez você não cuidou, talvez você de alguma forma distraiu e você acabou gerando um problema. E hoje você está passando por essa luta diante desse problema que foi gerado por você. E tem outros problemas que muitas vezes foi ocasionado por Deus. Daí você pode pensar assim, nossa, o pastor pirou nessa noite. Não, tem problemas que são ocasionados por Deus. Jó passou por problemas que quem permitiu que ele pudesse passar por aqueles problemas? Foi Deus. Jesus, quando ele começou o seu ministério, se você ler na palavra, diz que Jesus foi levado para o deserto para que pudesse ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo, foi o Deus que levou ele para que ele pudesse ser tentado nesse momento no deserto ali, nesse momento em que ele foi separado ali, para que ele pudesse passar por esse momento de luta e de problemas. Mas tinha um propósito. Às vezes, quando Deus permite que alguma luta venha sobre a nossa vida, Ele não quer te parar, na verdade Ele quer te preparar.
não é para o teu mal, porque Deus não tenta para o mal. Ele permite para o teu bem, para que você possa assim crescer. Então até mesmo Deus, Ele permite situações de problemas que nós enfrentamos, para trazer um crescimento para a gente. Não é para você abandonar tudo, agora não tem mais sentido a minha vida. Não, longe disso. É para você pegar esse problema e crescer com ele. Essa é a intenção do coração de Deus. Então a gente vai ver muitas vezes na Bíblia, na palavra de Deus, algo acontecendo com alguém para que ele pudesse crescer um degrau a mais. Então são os problemas ocasionados por Deus para o seu crescimento. Então tem vários problemas e origens diferentes. Eu não sei como é que você se encontra. Quando você levantou uma das mãos, quando eu perguntei se você estava passando por problemas, eu não sei qual a origem do problema que você está vivendo. Se foi você mesmo que gerou, se foi terceiro, se é Deus de alguma forma testando você ou fazendo você crescer, ou se foi uma fatalidade que aconteceu e você está no meio de um problema e muitas vezes não sabe como lidar com ele. A palavra de hoje é poder levar para você algumas coisas importantes que você precisa ficar atento quando você se encontra num momento de problema. Porque o problema nunca foi para você desistir, mas para você poder enfrentar. O problema é para deixar você mais forte, independente de qual for a sua origem. Você pode aproveitar o momento do problema e fazer você crescer, ou você pode desistir. Mas não é essa a nossa intenção. Por isso eu separei aqui, pegando a experiência de um homem que fala muito ao nosso coração. Um homem que, segundo a palavra, é o único homem que tem essa atribuição na Bíblia, do qual Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Era um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Mas mesmo um homem segundo o coração de Deus, ele passou por momentos difíceis e enfrentou vários problemas. Mas o maior gigante que ele derrubou, que ele teve que derrubar, não foi Golias. Porque a história de Davi é marcada pelo encontro que ele teve com Golias, do qual ele pega aquela funda, ele gira, ele arremete aquela pedra que bate bem na testa do gigante, ele vai lá, corta a cabeça, levanta como um troféu. Às vezes a gente acha que o maior problema de Davi foi esse gigante, ele pequenininho, um gigante tão grande, e ele teve que lutar contra esse gigante. Não é. O maior gigante que Davi enfrentou foi o dia que ele ia para a guerra e desistiu de ir para a guerra para estar no palácio. E no dia que ele esteve no palácio, ele, olhando da parte de cima, ele avistou e viu uma mulher tomando banho. E ele quis ter uma relação sexual com essa mulher, ele quis se deitar com ela. E era a mulher de Urias. E era um homem, uma mulher casada, de um homem que estava na guerra, enquanto Davi estava deixando de estar na guerra para descansar em casa, ele estava lá enfrentando uma batalha. E a Bíblia nos conta que ele, tendo esse momento com essa mulher, passa algum tempo, ela se vê grávida. E ali começa um grande problema de Davi, que nesse exemplo, que nós vamos estar aprendendo com Davi, foi ocasionado por ele mesmo. Então é um problema que ele gerou, que era para ele estar num lugar e ele não foi para aquele lugar. Deus queria que ele permanecesse naquele lugar, na guerra, lutando. Ele deixou de estar na guerra lutando para poder estar em casa. Muitas vezes, por nós não estarmos atentos à orientação de Deus, ou sendo obediente à palavra de Deus, tendo sensibilidade para ouvir a voz dele, ocasiona na gente problemas. E foi assim na vida de Davi. E a Bíblia diz que no primeiro momento ele tenta ocultar, e toda vez que a gente quer jogar debaixo do tapete algo que nós fizemos, a situação piora. Porque por mais que ninguém possa ter visto, a palavra de Deus diz que tem alguém que vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos de Deus estão em todo lugar, vendo tudo. Por mais que esteja só você, ali Deus está te vendo. E Deus viu tudo aquilo que aconteceu. E Ele tentou jogar debaixo do tapete. Tentou fazer com que Urias viesse da guerra para dormir com Batseba, para parecer que quem era o pai dessa criança era o Urias e não ele. Mas não deu certo, porque Urias era um homem fiel. E mesmo ele vindo da guerra por ordem do rei, quando ele chega, ele não se vê numa condição, vendo seus amigos na guerra, ele ali deitado com a sua esposa.
E a Bíblia diz que ele ficou na porta do palácio, em guarda. E não foi para sua casa. Daí Davi, vendo que o problema dele começou a aumentar, porque é assim que acontece, ele teve uma ideia de levar Urias de novo para a guerra, mas com uma carta. E essa carta era algo que levaria ele à morte. Era uma sentença de morte aquela carta que Urias levou lacrada pelo rei. Aonde dizia que era para o comandante colocar ele na frente da batalha. A maioria das pessoas que estavam na frente da batalha pagavam com a sua própria vida, e assim foi. E Urias morreu. Quando ele achou que estava tudo resolvido o problema, porque eles seguiam por um caminho errado na resolução dos problemas, daí aparece um profeta. E esse profeta vem e adverte o rei Davi. Ele usa de uma historinha para poder falar para Davi o que estava acontecendo, mas Davi não sabia que ele estava falando dele. E quando Davi ouve aquilo, ele fica muito irado mesmo. Daí ele diz para Natan: quem é essa pessoa? Diz que você está me contando que fez isso, que eu vou mandar matar. Daí Natan diz: é você. Daí nesse momento ele começa a entrar num processo de consertar um problema. E nessa experiência de Davi, em nome de Jesus, é a expectativa do meu coração que você possa sair daqui com algumas coisas que a gente vai estar vendo nesse texto que nós vamos ler, para que você possa enfrentar os seus problemas de forma diferente. Amém? Então, irmão, em nome de Jesus, abre seu coração nessa noite, porque talvez a resolução ou a maneira que você tem que se comportar diante do problema que você está enfrentando, Deus te trouxe aqui nessa noite para você escutar essa palavra, essa mensagem. Eu sei o quanto que eu fui ministrado com essa palavra, e eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração também. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler, está escrito assim, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 11, então eu já levei você para a história, você já está sabendo onde nós estamos, e ali diz assim: assim diz o Senhor, Deus falando o que iria acontecer com Davi: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira, a qual os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi a dizer que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que essa criança é morta? Porque mais mal lhe faria. E viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, ele se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e a adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta,
por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, que chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome, Gedidias, por amor do Senhor. Até aqui. A gente vem aqui um diálogo do qual Deus, Natã, representante de Deus, que era o profeta, e Davi, tendo um diálogo diante de um momento muito difícil, diante de um grande e grave problema que Davi estava enfrentando. E aqui dá para a gente tirar algumas posturas que nós precisamos ter diante do problema que nós estamos enfrentando. E a primeira coisa que nós precisamos, olhando aqui para esse texto, é reconhecer que o problema existe. Nós precisamos reconhecer que existe o problema. No verso 13, Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. Ele já entendeu qual era o problema. O problema era o pecado que ele teve de deitar com essa mulher. E ele reconhece isso. Eu já entendi qual é o problema. O problema é o meu pecado. Em nome de Jesus, que você nessa noite possa reconhecer qual é o seu problema. Às vezes a gente começa a viver a nossa vida aí, cheio de problemas, mas a gente tenta viver de uma maneira que ele não existe. Mas ele existe. Até quando você vai ficar adiando a você encarar esse problema de frente? Até quando você vai procrastinar alguma atitude diante desse problema que quem precisa resolver é você? Deus, ele aponta e nos dá a condição da gente poder tomar a decisão correta, mas agir conforme aquilo que Deus espera de nós diante dos problemas é uma coisa que nós precisamos fazer. Se você começar a protelar ou fingir que esse problema não existe, ele vai se agravar. Então, em nome do Senhor Jesus, que nesse dia, começando agora, que você possa reconhecer: esse problema existe e eu preciso encarar ele de frente. Amém? Só que eu tenho uma palavra para você. Para você encarar seu problema de frente, de forma certa, você não está sozinho nisso. O Senhor está com você. Em nome de Jesus. Às vezes a gente protela em resolver os problemas porque nós achamos que nós estamos só. E às vezes a gente olha pela nossa pequenez e do tamanho que é o nosso problema e a gente deixa com que protela para que nós não venhamos enfrentar ele. Mas em nome de Jesus, que nessa noite você começa a olhar para o seu problema, porque você precisa enfrentar ele. Chega de fugir, chega de correr, chega de jogar debaixo do tapete, chega de protelar. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, olhar para esse problema e decidir que você precisa encarar ele e resolver ele. Quanto mais você demora para encarar que realmente existe esse problema e você precisa trazer a solução em Deus para resolver ele, mais você vai sofrer. Você está sofrendo em pequenas partes e esse problema está crescendo de tal maneira como uma bola de neve que daqui a pouco ele é muito maior que você. Mas não importa o tamanho que ele se encontra hoje, tem um Deus todo-poderoso que está aqui nessa noite e que ele vai ajudar você a você poder superar e vencer esse problema. Amém? Então, primeira coisa, reconhece que você tem esse problema. Segundo, você precisa dimensionar o tamanho desse problema de forma certa. Talvez você está protelando esse problema porque você está fazendo uma tempestade dentro de um copo de água. Talvez você está olhando para esse problema, mas ele não é tão grande assim. Talvez você vai ter que fazer algumas coisas, talvez você vai ter que sair da sua zona de conforto ali e agir diante desse problema. Mas talvez ele não é tão grande assim. Mas talvez também você está achando que ele é tão pequenininho e você está protelando, mas ele é muito grande e precisa ser estancado esse problema o mais rápido possível. Você precisa entender que tem um problema e você precisa encarar o problema diante do tamanho que realmente ele é. Você precisa encarar o problema da maneira e do tamanho que ele é. E se ele for muito grande, não tem problema. Nosso Deus é muito maior que ele. Amém? É muito maior, irmão. Em nome de Jesus.
Chegou a hora de você arregaçar a manga e ir para frente e resolver esses problemas. Eu não sei como é que você está, mas deixa de protelar. Que hoje você possa tomar uma decisão de encarar esse problema, independente se ele é pequeno ou se ele é grande, você poder, em nome de Jesus, em Deus, resolver ele. Amém? Terceiro, busca direção em Deus. Nós vemos aqui no capítulo 12, no capítulo que nós lemos, no verso 16, a gente vê Davi tomando uma postura. Davi, quando ele encara o problema de jeito e ele ouve de Deus qual seria tudo aquilo que viria de consequência diante do problema dele, porque todo problema traz consigo uma consequência, sim ou não, irmãos? Sim, vai vir uma consequência. Todo problema ele vai gerar alguma situação. Daí Davi, quando ouve tudo aquilo, ele toma uma postura, e a postura dele é ir e entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que ele orou, que ele jejuou e ele entrou num estado de quebrantamento, uma vez que quem provocou o problema, nesse caso, foi ele mesmo. Ele buscou em Deus, ele ficou 7 dias em oração e em jejum. No verso 16 que nós lemos, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Em nome de Jesus. Independente a sentença que existe para esse problema que você está vivendo, em nome do Senhor Jesus, enquanto essa sentença não for declarada, lute por ela. Davi sabia que a sentença de Deus era a morte da criança, mas ele foi na presença de Deus e lutou por 7 dias diante do Pai, para que essa sentença fosse retirada da vida desse filho. Em nome de Jesus. Se vir uma sentença, a última palavra sempre é de Deus. E Deus, ele tem um coração misericordioso. A gente vê, esses dias atrás, nós ministramos aqui sobre o rei Ezequias, que tinha uma sentença de morte. Deus ia tirar a vida dele. Daí ele começa a clamar a Deus para que pudesse ter um tempo maior de vida. E Deus permite que ele pudesse ter 15 anos a mais para poder colocar a sua casa em ordem. Então, se existe alguma sentença diante do problema que você está vivendo, em nome do Senhor Jesus, busca em Deus até que essa sentença aconteça. Faça igual Davi. Davi assim o fez. Não mudou a história. Mas ele permaneceu ali 7 dias na presença de Deus, orando e clamando, crendo que até o último dia algo poderia acontecer. Não aconteceu, porque assim era o desejo do coração do Pai. Mas em nome de Jesus, que você possa lutar e nunca desistir. Se você fez algo e vem uma sentença sobre você, e esse é o seu problema, busque em Deus, em nome de Jesus. Eu lembro que meu pai, quando ele descobriu que ele tinha um câncer, o médico que nós fomos na primeira consulta, ele disse assim: seu Manuel, na questão melhor do Senhor, diante do quadro que o senhor está de enfermidade, é 2 anos de vida. O médico declarou uma sentença. Ele saiu de lá com um big de um problema. Porque o médico tinha dito que diante da enfermidade ele tinha 2 anos de vida. Meu pai lutou durante 2 anos. Ele foi nos médicos. Com dor ele levantava para não se abater numa cama. No último dia de vida dele, ainda com esperança e lutando para sobreviver. Pedindo para minha mãe ligar para o fisioterapeuta para poder fazer o exercício nas pernas dele, para que ele pudesse ter musculatura de novo, porque ele ainda acreditava que ele ia voltar a andar. No outro dia ele faleceu. Mas ele lutou até o último dia. Mas assim foi a vontade de Deus. Mas ele não desistiu, ele lutou. Que serve de muita experiência para mim e para nós aqui. Em nome de Jesus. Então que você possa perseverar no Senhor. Em Salmos 23, verso 6, Davi disse assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso. E se for desejo do coração dele, diante da sua postura, ele mudar a sua sentença, ele assim o faz. Se é para continuar da mesma forma, assim seja também. Deus está com você. Amém? Mas em nome de Jesus, que você possa ser persistente. Outra atitude de Davi, que você possa, em nome de Jesus, agir como ser humano diante do seu problema. Irmão, se for preciso,
ou se você sentiu o desejo de chorar diante desse problema, por que você tem segurado esse choro? Chore. Se tem algo que tem machucado você diante desse problema que você está vivendo, em nome de Jesus, chore. A gente precisa entender que nós somos humanos. Até Jesus, que era Deus, diante de um problema, de uma notícia que ele recebeu, de um grande amigo dele que havia morrido, quando ele recebe essa palavra, ele chora. Aonde está descrito na Bíblia, Jesus chorou, lágrimas desceram. O apóstolo Paulo, que é uma referência para a gente de homem forte, por muitos momentos ele mostrou também a sua fraqueza humana, e ele chorou na presença de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, no verso 5, 6, no final do 5, ele diz assim, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Ele passou por momentos difíceis, do qual foi consolado quando chegou uma pessoa para poder conversar com ele, falar com ele, para que ele pudesse abrir o coração. Deus usa a vida de um homem para estar junto de Paulo, para que ele pudesse enfrentar esse problema, para que ele pudesse se levantar diante do problema. Coração abatido. Eu não sei como é que você se encontra, mas se você precisa chorar, chore. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. E não está nada errado nisso. Nós não somos super-heróis. Amém? Você não é um super-herói. A Bíblia diz assim que maldito o homem que confia na força do próprio braço. Maldito o homem que confia no homem. Que você não venha confiar mais na força do seu braço. E se você precisa de uma ajuda, busque ajuda. Deus tem colocado talvez pessoas ao seu lado para que possa de alguma forma estender a mão para você. E talvez essa pessoa não pode fazer nada por você, mas ela vai poder te ouvir. E só de você soltar aquilo, você falar do seu problema, o seu problema começa a ficar menor. Faça essa experiência. Às vezes você fica guardando as suas lutas, as suas dificuldades, e dentro de você ela vai crescendo. Mas quando você compartilha, ele diminui. E se existir alguma coisa além de ouvir que essa pessoa possa fazer por você, ela vai fazer. Se foi Deus que colocou essa pessoa na tua vida, ele vai fazer, assim como foi na vida de Paulo, Tito, indo ao seu encontro, diante de um problema, de uma dor, para consolar, para que ele pudesse abrir o coração. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, na segunda parte, ele diz assim, pois que fomos de sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, mas de modo tal que até da vida desesperamos. Olha a situação que o apóstolo Paulo se encontrava. Chore, irmão. Você não é super-herói. Se precisar chorar, chora. Aqui a gente fala, e é verdade. Eu ia falar que é brincadeira, mas é uma brincadeira que é verdade. Homem não chora, homem não chora, homem urra. E está tudo certo. Você não é fraco porque você demonstra a sua dor. Aquela palavra que talvez te disseram quando você era pequeno, que você começou a chorar por alguma dificuldade, talvez teu pai, tua mãe disse assim, engole esse choro. Quem já ouviu de um pai, de uma mãe, uma frase dessa? Engole esse choro. Irmão, em nome de Jesus, eles falaram errado para você. Você não precisa engolir o choro. Chore. Só que não é para permanecer chorando. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus. Você pode chorar e deve chorar, mas não é para permanecer no choro. Ele tem tempo para poder, esse luto, de poder sair da tua vida. Para que você possa sim começar a amanhecer num dia diferente e começar a ter atitude diferente. Se precisar buscar ajuda emocional, busque. Se precisar ir num psicólogo, vá. Se precisar ir num terapeuta, vai. Se precisar falar com o seu pastor, procure ele. Se você precisa falar e abrir o coração para a sua pastora, sim, faça. Porque a função dos pastores aqui é cuidar das ovelhas. Se você é uma ovelha aqui, em nome de Jesus, você tem que partilhar as suas lutas, as suas dificuldades. Talvez nós pastores
Vamos poder orar com você, talvez não vamos poder agir em cima do problema, mas que a gente vai estar junto em oração, nós vamos. Nós vamos pagar o preço junto, para que você possa superar esse problema. Em nome de Jesus, busque ajuda, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mais um, lute, 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 e não desista, persista. Lute, lute contra esse problema. Não desista, persista. Mais um. Cuidado com os conselhos. No verso 17, os anciões chegam para Davi e começam a dizer para Davi que não era para ele se jejuar e para ele poder se levantar, porque como se não tinha mais o porquê ele permanecer daquela forma. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu o pão com eles. Na verdade, os anciões quiseram interromper esse momento de busca que Davi estava vivendo. Então cuidado, em nome de Jesus. Da mesma forma que você precisa buscar ajuda na pessoa certa, cuidado, porque se você errar a pessoa com quem você busca ajuda, talvez um conselho, ele vai fazer você, no lugar de lutar, você desistir. Então cuidado. Cuidado, quem você procura para poder buscar ajuda, buscar apoio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais um. As pessoas ajudam a gente por um tempo. Tem muita gente que talvez no problema que você está enfrentando, ele estendeu a mão e fez de tudo para que você pudesse ultrapassar. Mas tem momentos que essas pessoas, elas vão deixar de estar tão perto em cima desse problema, porque primeiro, o problema é de quem? É seu. O apoio você vai ter, mas está tudo bem que vai chegar um momento em que você vai ter que encarar sozinho, porque todo apoio que você precisava para você resolver esse problema que é seu, você já recebeu. Então em nome de Jesus, lembra disso, e está tudo bem isso ser assim. Mais um. Invista na sua prioridade quando você está enfrentando o problema. Ele parou durante 7 dias Davi era um rei. Ele não administrou aquele lugar durante 7 dias. Ele deixou a posição de rei para estar dentro de um lugar, com o rosto no chão, durante 7 dias, orando e jejuando, porque a prioridade dele, naquele momento, era a vida do seu filho. Era a resolução de um problema que ele ocasionou. Então, em nome de Jesus, que você possa ter essa postura também. Que você possa priorizar a solução dos seus problemas. Em nome de Jesus. Talvez você está procrastinando, colocando outras dificuldades, outras tarefas, e deixando daquilo que é principal. Que talvez é esse problema que está tirando a sua paz, que está roubando a sua alegria. Em nome de Jesus, resolva isso, priorize isso, acaba com isso. Se vir consequências, amém, você não está sozinho, Deus está com você. Mas resolva, não protele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais um, não perca a percepção do que está acontecendo ao seu redor. A gente leu aqui no verso 18 e 19, quando ele recebe a notícia, quando as pessoas começam a saber que o menino tinha morrido, a criança tinha morrido. Davi, ele estava lá ainda nesse tempo de jejum, 7 dias. E as pessoas que trabalhavam com Davi estavam com medo de contar a notícia. E eles começaram a cochichar um com o outro. Mas Davi, apesar de estar centrado naquilo, ele também estava prestando atenção no que acontecia ao seu redor. Porque foi ele mesmo que disse, por que vocês estão falando baixo assim? Ele faleceu, a criança morreu? Daí eles disseram, morreu. Ele estava atento. Às vezes a gente está focado num problema e você tem que focar para resolver o mais rápido possível. Mas você tem que também se lembrar que tem pessoas ao seu redor que dependem de você. Às vezes a gente está ali focado e está certo, eu estou querendo resolver esse problema, mas você não pode esquecer que talvez você tenha pessoas ao seu lado que nessa trajetória precisa do seu auxílio. Às vezes eu conto aqui do pastor Clodoaldo, você já ouviu falar várias vezes porque ele me ensina. Quando ele perde um filho dele,
um pastor amigo que há alguns anos, acho que 1 ou 2 anos, ele perdeu um filho de 12 anos, já contei aqui na igreja. E quando ele se viu diante de um problema, como é que ele ia conseguir dar continuidade na sua vida sem um filho que ele tanto amava, de 12 anos, um menino, um presente de Deus na vida dele, do qual Deus deu para ele por um tempo de 12 anos. E conversas com o pastor, e acompanhando ele nas redes sociais, eu vejo que apesar da dor da perca desse filho, e ele se colocou 100% para tentar resolver a questão dessa perca, porque era uma dor dele, era uma dor da esposa, uma dor dos filhos, mas em nenhum momento ele deixou de cuidar daqueles filhos que graças a Deus estão vivos, amém? E ele cuidou, ele tem uma menininha que tem um problema de visão, ele tem um filho mais velho que precisa dele. Ele não deixou se abater porque ele sabia que ele teria que enfrentar esse problema e ele deveria cuidar daqueles que ainda vivem. Talvez você está diante de um problema e você está esquecendo, e esquecendo daquilo que acontece ao seu redor, você está trazendo mais problema para você. Em nome de Jesus, foque nele, mas não esqueça dos outros. E assim foi, ele me ensina muito, pastor, muito. Que em nome de Jesus você possa ficar prestando atenção, porque talvez o momento de tristeza que você está vivendo, por algo, por um luto, por uma dificuldade, por um problema tão grande que você está vivendo, mas não se esqueça, tem pessoas que precisam de você. Em nome de Jesus, enfrente o problema e cuide daqueles do qual é importante para você e que precisam de você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mais um, que você possa ter a capacidade de, mesmo na dor, diante de uma luta, de uma dificuldade, você poder consolar aqueles que de alguma forma choram junto com você diante do problema. A gente vê Davi a partir do verso 24, quando ele recebe a notícia, ele toma algumas posturas, ele toma algumas ações, e uma das ações que ele toma no verso 24 é consolar Batseba, a mãe da criança. Ele com o coração destruído, porque ele foi o causador da morte daquela criança. Mas mesmo vivendo um momento de luto, ele foi até ela, até a mãe, que também chorava pela perca daquela criança. E ele foi, segundo a palavra, foi consolá-la, foi estender a mão, foi chorar junto com ela, foi ser um suporte que ela precisava e que talvez ele precisava também para poder superar aquele momento. Então, em nome de Jesus, que você possa desenvolver isso, ajudando as pessoas. Próximo, aprenda a consertar as coisas erradas que você fez no passado, desde que seja possível. Tem muita coisa, muitos problemas que você está enfrentando hoje que foi ocasionado pelo seu passado. Em nome de Jesus, resolva o seu passado. Se tem condição de você resolvê-los, resolva, porque ela é a origem dos seus problemas. Ela é a origem. Esses dias, eu não vou citar nomes, mas esses dias, não é daqui, mas é um pastor bem conhecido. Ele caiu na mídia por conta de um adultério, que foi descoberto agora. Um grande pastor, um grande homem de Deus, mas que viveu um momento de adultério. E quando caiu na mídia, eu achei que era agora. Depois eu fui descobrir que esse adultério dele é de 10 anos atrás. Mas ele não consertou o seu passado. Ele teve um problema. Todo mundo está sujeito a pecado, sim ou não? Sim. E ele é um homem, pecou. Mas no lugar dele resolver o problema 10 anos atrás, ele enfiou debaixo do tapete. E hoje, depois de 10 anos, vem a luta, a dificuldade, porque ele não resolveu o seu passado quando ele precisava resolver. Resolva o seu passado. Se é possível ser resolvido, resolva. Davi, no verso 15, você vai ver que quando faz a referência no verso 15 de Batseba, que era a mulher do qual ele se deitou, a Bíblia traz referência de Batseba, mulher de Urias.
Depois, quando a gente vai para o verso 24, de novo fala de Batseba, mas a referência já não é mais a mulher de Urias. No 24 está Batseba, mulher de Davi. A única forma que Davi conseguia resolver essa questão com relação a essa mulher, que havia ficado viúva por conta do marido que foi morto na guerra, por conta de um decreto de morte que Davi deu, era se casando com ela. E assim ele o fez. Ele resolveu isso. Era a forma que ele conseguia para poder resolver esse problema naquele momento. E assim aconteceu. Irmão, o que você está esperando? Tem coisas que você está sofrendo porque você não tem resolvido o seu passado. Chegou a hora de você resolver o seu passado para que você possa ter uma vida plena em Deus no seu futuro. O teu passado está impedindo você de você viver uma vida plena no futuro. E depende só de você. Em nome de Jesus. Depende só de você. E por último, eu queria deixar aqui o verso 20. E que você acompanhasse comigo. Você que abriu a palavra, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 20, é um versículo pequenininho, o verso 20. Só que ele traz várias atitudes que Davi foi tendo, para que ele pudesse, assim, se recuperar diante da luta, do problema que ele estava enfrentando. Então a gente vai ver o verso 20, abre lá comigo. Ele diz assim, o verso 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Olha quantas atitudes que Davi teve, para poder se recuperar diante de um problema gigante, que estava diante dele. Primeiro, ele se levantou, em nome de Jesus, por maior que possa ser esse problema que você está enfrentando, que você possa se levantar diante dele, porque o Senhor está com você, amém? Em nome de Jesus, não é para você ficar com a cabeça baixa, se levanta, já aconteceu, em nome de Jesus. Eu lembro de uma palavra que está em Josué capítulo 1 verso 9, do qual Moisés havia morrido. Josué com a cabeça baixa, entristecido, em luto pela morte de Moisés, vem Deus e dá uma palavra: seja forte e corajoso, levanta a cabeça, vai para frente, tem uma terra prometida para frente. Moisés já morreu, já passou o tempo do luto, já passou o tempo do choro, agora é arregaçar as mangas e ir para frente. Você tem muitas coisas para ser vivida ainda pela frente. Então que em nome de Jesus, que você possa ter essa postura diante do seu problema. Não abaixa a cabeça para ele não, levanta, assim como foi Davi. O segundo, ele se lavou, ele tomou um banho, e que nessa noite você possa tomar um banho da graça de Deus, que a graça de Deus possa ser na sua vida nessa noite, diante dessa luta, que talvez foi você que ocasionou, talvez não foi você, mas é um problema que você está vivendo, mas que a graça do Senhor possa ser, e possa te lavar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A terceira coisa diz que ele ungiu, que ele pegou o óleo e derramou sobre ele. E o óleo na Bíblia significa o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que você possa ser revestido do Espírito Santo nessa noite. Que você possa se levantar, que você possa ser lavado pela graça. E que o Espírito Santo, o óleo, representado no óleo, possa ser sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele mudou suas vestes. Ele trocou aquela roupa, aquele saco de cinzas que ele vestiu, aquela roupa que identificava um momento de tristeza e derrota. Ele substituiu aquela roupa, e ele se levantou para poder viver uma vida diferente. Muda suas vestes, em nome de Jesus. Talvez você tenha carregado uma veste de derrotado, diante do problema que você tem enfrentado. Que em nome de Jesus você possa receber uma veste de vitória, em nome de Jesus. Ele tirou as vestes de saco de cinza, e ele vestiu de novo as vestes do rei que ele era de Israel. Em nome de Jesus, toma o seu lugar, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele entrou na casa de Deus, o lugar que ele foi para ele poder ser revestido,
para que ele pudesse encarar de frente tudo aquilo que ainda ia acontecer, foi buscar algo na casa de Deus. E todo mundo que entra na casa de Deus não sai da mesma forma. E que nessa noite, em nome de Jesus, você está na casa de Deus, que você possa ter entrado de um jeito, mas que você possa sair diferente. Em nome de Jesus, busque apoio na casa de Deus. A Bíblia diz que Ana, passando por uma luta tão grande, buscando gerar uma criança, um dia ela foi na casa de Deus e ela saiu com uma promessa. E em nome de Jesus, que possa ser assim na tua vida nessa noite. Por mais que o problema possa ser grande, mas que você possa sair da casa de Deus nessa noite com uma promessa, que Ele está com você, para que você possa resolver esse problema. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E continuando, ele disse, no verso 20 ainda, ele foi para a casa de Deus para adorar. Para adorar. Ele não foi para lamentar, ele não foi para murmurar. E o veredito veio para ele. Aquilo que ele esperava não aconteceu. Aquilo que ele buscou em 7 dias não aconteceu. Aquilo que Deus tinha falado se cumpriu. Ele perdeu uma criança, a criança faleceu, morreu. Ele não entrou na casa de Deus para poder confrontar com Deus diante daquilo que havia acontecido. Pelo contrário, mesmo diante de uma situação tão difícil, ele entra na casa de Deus para adorá-lo. Em nome de Jesus, que você possa estar aqui mesmo diante de um problema, de uma luta, mas que você possa estar aqui adorando a Deus. Em nome de Jesus. Que você possa adorar a Deus mesmo diante dos problemas. Às vezes tem pessoas, irmãos, que estão passando por problemas, enfrentando lutas. E quando vem a luta, abandona a casa de Deus. Ou vira as costas para Deus. Ou murmura contra Deus. Vira isso, muda isso. Na hora que nós estamos enfrentando os nossos problemas, é aí que nós mais precisamos dEle. E quando você adora no meio do problema, é como se você estivesse profetizando, você vivendo a fé, aquilo que significa fé. Você já começa a adorar a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer ou não por você, mas por aquilo que Ele é. E Ele é tudo. Um dia os problemas que nós passamos vai ser esgotado. Porque um dia nós vamos estar com Ele, aonde a palavra de Deus diz, onde não tem choro, não tem pranto. Aonde tem um lugar, onde tem uma casa, um lugar preparado para mim e para você, para vivermos com o Senhor, de eternidade a eternidade. Então em nome de Jesus, não murmure, adore. Não murmure, adore, em nome de Jesus. Mais uma, ele foi para a sua casa, porque a nossa casa, o nosso lar é também lugar de apoio, amém? Quantos diante de lutas, diante de problemas, vão para os botecos da esquina, vão para as biqueiras da vida, vão para as casas de prostituição, buscando uma alegria, uma paz, que vai te custar ainda mais caro e vai aumentar ainda mais o seu problema. Mas diante da luta, diante dos problemas que ele estava vivendo, ele vai na casa de Deus, adora o Senhor e volta para sua casa, porque ali é o lugar de apoio. Em nome de Jesus, busca ajuda na sua casa. E por último, ele se alimenta, ele come. Ele come para poder se sentir mais forte, porque também nós somos físicos e a gente precisa se alimentar. Você precisa comer para poder se alimentar, estar bem fisicamente, mas também você tem que comer da palavra para poder se fortalecer espiritualmente. Você precisa se alimentar diante do problema, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, através da palavra. Em nome de Jesus, busque na palavra para que você possa estar forte. A Bíblia diz que Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele anda quase 2.000 quilômetros. E quando ele chega, ele fica 3 dias descansando. Talvez, irmão, o que você precisa hoje é você descansar, se alimentar, você respirar e se preparar para arregaçar as mangas e resolver esse problema. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, que você possa ter pego tudo isso, olhando para a história de Davi, e que você possa colocar em prática na sua vida.
Eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai ouvir grandes coisas daquilo que Deus vai fazer, da maneira que você vai resolver os seus problemas. Porque eles vão acontecer, talvez hoje você vai resolver um, amanhã tem outro, porque assim é. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu por nós, mas a gente vai passar por lutas. Mas que você possa estar preparado para cada problema, para cada luta, e que Deus possa estar com você. Tenha atitude certa diante dos problemas, e você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Algumas recomendações. Primeiro, não morra com aquilo que morreu. Amém? Olha a frase. Não morra com aquilo que morreu. Talvez você tinha projetos para a sua vida, e esses projetos de alguma forma morreram. E esse talvez é o seu grande problema, porque você está olhando para trás, olhando para os seus projetos que não foram realizados, e uma frustração toma conta do seu coração. Em nome de Jesus, não morra com os seus projetos. Em nome do Senhor Jesus, que você possa adquirir novos projetos, novos sonhos, que você possa viver uma nova realidade em nome de Jesus. Segunda coisa, tenha coragem para tentar de novo. Mesmo que você enfrentou um problema diante de uma luta que você está vivendo, em nome de Jesus, se for preciso você tentar de novo, assim faça. Olha só, Davi teve uma triste experiência de ver o seu filho morrendo, aquela criança morrendo, filha de Batseba. A Bíblia diz, que nós lemos no texto, ele tem de novo, ele se casa com ela e ele deita com ela, e ela passa a gerar uma nova criança. Talvez seria a mesma situação, mas agora de forma diferente. Não significa que o seu resultado no passado não deu certo, que agora vai dar errado. Talvez a sua postura só que precisa ser diferente. Em nome de Jesus. Então, se for preciso tentar de novo, tenta de novo. Mais um, tenha coragem para romper com o seu passado. De verdade. Resolva ele, vai para frente. E uma frase para você gravar no seu coração. A frase é assim: seu passado pode ter derrotas, mas o seu futuro, ele está intacto. Amém? Seu passado você pode até ter derrotas, pode até ter problemas, mas o teu futuro está intacto. A maneira em que você vai enfrentar os seus problemas vai dizer aonde você vai e como você vai viver o seu futuro. Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Que você possa sair daqui animado, pronto, preparado. Porque Deus está com você para que você possa resolver esses problemas que talvez você tenha carregado por tanto tempo. Ou talvez você já tinha jogado a toalha. Não é hora de desistir, pelo contrário, é hora de enfrentar em nome do Senhor Jesus. E eu tenho uma palavra. A Bíblia diz que diante dos problemas, o que nós somos? Mais que vencedores. Diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores, diante daquele que nos amou. Então, em nome de Jesus, que você possa tomar posse dessa palavra. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Queria orar com você. Eu sei que teve gente, e eu sei que teve, que está aqui, quase que veio empurrado pelas lutas e pelas dificuldades e pelos problemas que tem enfrentado. Mas em nome do Senhor Jesus, eu sinto no meu coração, e essa palavra tenho certeza que é para esse grupo de pessoas. Não desista. Não é para você morrer no problema, pelo contrário, Deus é a força que você precisa para que você possa superar esse problema. Você não está sozinho nisso, Ele está com você. E que em nome de Jesus, nessa noite, os seus olhos e seus ouvidos espirituais, elas possam ser abertos para você ouvir a voz de Deus. Davi, diante do problema, da luta dele, ele se calou, os olhos e os ouvidos dele se fecharam para Deus. Deus tentou de todas as formas falar com Davi, mas o pecado, e ele não reconhecendo o pecado, a luta, ele não tinha sensibilidade para ouvir, ter uma direção de Deus. Deus usa a vida de um profeta chamado Naamã, como a história que a gente acabou de ouvir.
Deus está usando pessoas, está usando a mim nessa noite para dizer para você: você não está sozinho. Aquilo que compete a você, faça, em nome de Jesus. Aquilo que não compete a você, entrega nas mãos do Senhor. Mas entregue e confia. Não é para você entregar segurando, mas é para você entregar e confiar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Põe a fé em prática em nome de Jesus. Você não vai ser vencido por esse problema, em nome de Jesus. Pelo contrário, você vai ter a vitória sobre esse problema. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Mas você precisa fazer a sua parte. Muitas vezes a gente é jogado na fornalha. Muitas vezes nós somos jogados para os leões. Todos os dias de dificuldade. Mas tem uma grande diferencial para aqueles que creem no Senhor. Mesmo na fornalha, mesmo sendo jogado para os leões, você não está sozinho. E quem que cuida de você é Deus. E Ele está aqui. E eu queria te convidar, mesmo diante de problemas que eu sei que você está, porque você levantou uma das mãos quando nós começamos essa palavra, que você possa deixar agora, porque você está na casa do Pai, ter uma postura de Davi. Não mais murmurar por esse problema. Entrega para o Senhor. E que em nome de Jesus você possa adorar esse Deus que está aqui. E eu queria convidar você, em nome de Jesus, junto com o Ministério de Louvor, que nós possamos adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos. Começa a adorar Ele. Ele está aqui. Em nome de Jesus. Talvez você achou que você estava sozinho. O diabo talvez sussurrou isso para você. Você está sozinho. Mas ele é um mentiroso. Você não está sozinho. Deus está com você. E aonde você coloca plantas dos seus pés, ali Ele está com você. Em nome de Jesus. E agora eu queria que você pudesse louvar, engrandecer e exaltar a esse Deus agora. Louve ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus.